Durante o auge da pandemia, o Brasil inteiro estava no caos. Hospitais lotados, filas de oxigênio, mortes silenciosas acontecendo todos os dias. Rodrigo, técnico de enfermagem há 8 anos, achou que já tinha visto de tudo. Mas quando foi convocado para trabalhar num hospital de campanha instalado num ginásio de escola abandonada, descobriu que não sabia o que era o verdadeiro medo. O local era improvisado. Camas com cortinas finas, luzes frias e um silêncio tão pesado que o som dos respiradores parecia um grito constante. Nos primeiros dias, tudo parecia dentro do esperado. Pacientes, protocolos, noites sem dormir. Mas logo Rodrigo começou a notar uma coisa estranha. Havia um leito isolado no fundo do ginásio, cercado por biombos mais altos, cobertos com panos pretos. Ninguém falava daquele leito. Quando ele perguntou, diziam apenas: "Não é da nossa ala", mas o número dele estava no mural com todos os outros. Leito 101. Rodrigo jurava que via pessoas entrando e saindo dali durante a madrugada, mas quando ia verificar, o local estava trancado com corrente. Até que um dia, o médico plantonista pediu que ele levasse um relatório até o prontuário do 101. Rodrigo hesitou, mas não podia recusar. Foi até lá, empurrou o biombo e encontrou o leito vazio, ou quase vazio. Havia uma maca, lençóis encharcados de algo escuro e uma máscara de oxigênio caída no chão. O monitor cardíaco estava ligado, mas mostrava batimentos fracos, impossíveis de alguém ainda vivo. Ele se aproximou e o monitor disparou um pico, como se alguém tivesse reagido ao som da respiração dele. Rodrigo recuou e, pela primeira vez, sentiu um frio impossível naquela sala abafada. Um frio vindo de dentro. O cheiro também era diferente. Não era só álcool e desinfetante. Era carne podre, sangue seco, algo morto há muito tempo. Ele saiu dali e perguntou à supervisora quem era o paciente do 101. Ela olhou fixamente para ele, como se não tivesse entendido, e depois disse: "Não temos paciente nesse leito." Ele insistiu. Mostrou o relatório. Ela rasgou na frente dele. Disse que estava cansado, estressado, vendo coisa. Mas à noite, de novo, o monitor ligou. E dessa vez, alguém estava lá. Um corpo, coberto com lençol, mas com a mão exposta. Uma mão magra, enrugada, com unhas escurecidas e pele cheia de marcas de agulha. Rodrigo chamou ajuda. Quando voltaram, não havia nada. O leito estava vazio. Mas na parede havia algo escrito com o que parecia ser sangue seco. Ele ainda respira. Rodrigo pensou em abandonar o posto, mas sabia que não podia. O hospital precisava dele, então passou a observar. Toda a madrugada, 3h17 da manhã, os monitores de todos os pacientes piscavam ao mesmo tempo, e por alguns segundos mostravam os mesmos batimentos do 101. Uma linha quase reta, mas com uma oscilação lenta, como se algo estivesse controlando todos os sinais vitais ao mesmo tempo. Os médicos começaram a adoecer. Um deles, o infectologista, chefe, foi encontrado morto no estacionamento, com a máscara de oxigênio forçada contra o rosto. O laudo disse: parada cardíaca. Mas Rodrigo viu a foto do corpo. O rosto estava roxo, os olhos esbugalhados, e a máscara não era do hospital. Era a mesma do leito 101. Rodrigo começou a juntar informações. Antigos funcionários. Fotos do ginásio antes de virar hospital. Descobriu que, no início da pandemia, o primeiro paciente do lugar foi um idoso internado ali em caráter emergencial. Sem nome, sem prontuário. Chegou em coma, mas os batimentos nunca paravam. Os médicos diziam que ele não ia nem ficava. E então, numa noite, todos os pacientes daquela ala morreram ao mesmo tempo. Falta de oxigênio, diziam. Mas o velho continuou ali, vivo. Ou quase. A partir dali,
Ninguém mais entrou no leito 101, mas os registros continuavam sendo feitos automaticamente, como se o sistema ainda atualizasse, como se alguém ali ainda estivesse conectado. Rodrigo tentou sair. Pediu transferência, mas negaram. Disseram que o hospital precisava de gente experiente, mas ele sabia. Sabia que estava sendo mantido ali. E então, uma noite, ele foi até o leito, decidido a acabar com aquilo. Entrou com uma câmera escondida no bolso. Quando abriu o lençol, não havia ninguém. Mas a cama estava afundada, como se alguém invisível estivesse deitado. O monitor mostrava batimentos. E a máscara ligou sozinha. Saiu oxigênio. E então, uma voz baixa, fraca, vinda do nada. Você é o próximo. Rodrigo congelou. A voz que ouviu não era como a de um paciente comum. Era abafada, arrastada com algo antigo. Como se tivesse atravessado camadas de tempo e poeira. A câmera no bolso dele parou de gravar. A bateria zerou do nada, mesmo carregada. E o monitor cardíaco, que até então mostrava batimentos leves, começou a acelerar. A linha pulava, frenética, como se o paciente, ou o que quer que estivesse ali, tivesse ficado excitado com a presença dele. Ele correu, não falou com ninguém. Chegou em casa, vomitou no banheiro, trancou todas as janelas. Mas durante a madrugada, foi acordado por um som que ele conhecia bem. O bip de monitor cardíaco. Ele não tinha nenhum equipamento desses em casa, mas o som ecoava dentro do apartamento, do corredor. E quando abriu a porta do quarto, viu uma maca no meio da sala, com um lençol branco e um número na cabeceira, 101. Ele gritou, piscou. A maca tinha sumido, mas o chão estava molhado. E no vapor que subia, havia um cheiro de álcool hospitalar e algo podre. No dia seguinte, tentou contar para outros colegas de plantão, mas ninguém queria ouvir. Um deles, mais velho, puxou ele num canto e disse com os olhos arregalados: "Você já entrou, né? Não devia ter feito isso. Agora ele vê você." Rodrigo não dormia mais. Às poucas horas que conseguia fechar os olhos, sonhava com tubos entrando em sua boca, com máscaras apertando o rosto e com pessoas sem rosto deitadas ao redor, tossindo sem parar. Em todos os sonhos, ele estava no 101, e no fundo da ala sempre havia um espelho. E nesse espelho, ele via a si mesmo deitado, imóvel. Mas com os olhos abertos, ele voltou ao hospital. Dessa vez decidido a buscar registros, imagens, provas. Invadiu o sistema do hospital com a ajuda de uma ex-estagiária de TI. E lá, entre os arquivos ocultos, encontrou algo que não devia existir. Uma pasta com vídeos de câmeras internas que não estavam mais ativas. Vídeos das primeiras semanas do hospital de campanha. E em todos eles, o mesmo padrão. Às 3h17, todos os pacientes pareciam congelar. Respiradores paravam. Monitores zeravam, por segundos. E no meio de tudo, o paciente 101 levantava da maca. Sozinho. Os olhos abertos. A boca sem tubo. E ele caminhava. Rodrigo quase jogou o notebook no chão. Mas seguiu. No último vídeo da pasta, a câmera mostra um médico entrando no leito 101 com uma seringa. Ele queria encerrar o sofrimento do paciente com uma injeção letal. Foi o que Rodrigo entendeu pelas anotações no canto da tela. Mas assim que o médico aplica a dose, o monitor apaga. E uma sombra cobre a lente. O vídeo termina com o médico deitado na maca e o paciente sentado ao lado colocando a máscara no rosto dele. Rodrigo desligou tudo. Saiu correndo. Mas já era tarde. O som do bip estava dentro da cabeça dele agora, dia e noite. E toda vez que olhava no espelho, via tubos ao redor do pescoço. Rosto inchado, olhos sem vida. Ele foi afastado do hospital. Transtorno psicológico, disseram. Mas ele sabia. O paciente não era mais um paciente.
Era algo que se alimentava do medo, da morte e do silêncio. Algo que nasceu durante o auge do desespero humano. E agora precisava de um novo corpo, uma nova cama. E Rodrigo era o próximo. Rodrigo passou a se isolar completamente. Apagou as redes sociais, parou de atender ligações, trocou as fechaduras do apartamento, mas nada adiantava. O bip do monitor seguia ecoando pela casa, às vezes dentro do travesseiro, às vezes vindo de trás da geladeira, do ralo do banheiro. Ele tampava os ouvidos, gritava, tomava remédio para dormir. Mas até nos sonhos, o som continuava. E não era só isso. Agora ele via o número em todo lugar. No visor do micro-ondas, nos cupons de farmácia, nas notificações do celular. Sempre, 3h17, leito 101, como se estivesse sendo lembrado a todo momento de que seu lugar já estava reservado. A ex-estagiária de TI que o ajudou a acessar os arquivos do hospital também sumiu. Rodrigo tentou contato por todos os meios. Foi até o prédio dela. A portaria dizia que ela havia saído 3 noites antes, acompanhada por alguém que parecia do hospital. Só que o hospital não tinha mandado ninguém. Câmeras do elevador estavam desativadas naquele dia. E no corredor onde ela morava, o último frame mostra ela entrando em casa e logo atrás, uma sombra comprida, humanoide, vestindo algo parecido com um avental cirúrgico. Mas o rosto não aparecia. Apenas um brilho nos olhos, como 2 pontos brancos em meio ao escuro. Desesperado, Rodrigo foi até um infectologista aposentado, conhecido por estudar fenômenos incomuns durante surtos epidêmicos. O velho médico, ao ouvir a história, ficou em silêncio por alguns minutos. E então tirou uma pasta antiga, coberta de poeira. "Você não é o primeiro", ele disse. Durante a epidemia de gripe espanhola, em 1918, um hospital de campanha no interior da Bahia registrou o mesmo padrão. Um paciente sem nome, leito isolado, monitoramento impossível. Os médicos da época chamavam ele de "o que ficou". Segundo registros médicos feitos à mão, esse paciente nunca morreu. Os que tentavam desligar os aparelhos, na época rudimentares, enlouqueciam ou desapareciam. Com o tempo, a ala foi selada e a construção inteira demolida. Mas dias depois, outro hospital em outro estado relatou o mesmo tipo de paciente, mesmo leito, 101. Rodrigo sentiu a espinha congelar. Era como se algo tivesse nascido ali. Não um vírus, mas uma consciência, uma presença que atravessa pandemias, aproveitando o medo coletivo, a dor massiva, o colapso emocional para se alimentar. Um tipo de entidade que habita os lugares onde vidas se perdem sem despedida, sem nome, sem justiça. Ele não era o primeiro, e provavelmente não seria o último. Naquela noite, Rodrigo dormiu pela primeira vez em dias, mas no sonho, acordou dentro do hospital. Sozinho, as luzes piscavam, todos os leitos estavam vazios, todos, menos o 101. O lençol se mexia, algo estava respirando lá. Ele se aproximou tremendo, e quando puxou o pano, viu a si mesmo, tubos na boca, olhos abertos, e um monitor ao lado com batimentos fracos. E ali, em cima da maca, uma folha. Assinatura confirmada, vaga preenchida. Acordou, suando frio. Mas não estava em casa. Estava em um quarto branco, com cortinas finas, cheiro de álcool e monitores apitando. Uma enfermeira passou ao fundo. Ele gritou, tentou se levantar. Não conseguiu. Estava amarrado. Olhou para o próprio braço. Pulseira hospitalar. Nome? Rodrigo Souza. Leito: 101. E então, pela janela do quarto, viu sua própria sombra passar do lado de fora. Andando calmamente, com um avental branco, carregando uma prancheta, sem rosto. Apenas olhos brilhando como vidro sob luz forte. A sombra parou,
olhou pela fresta e sorriu. Rodrigo ficou dias preso naquele hospital. Ou pelo menos achava que eram dias. O tempo ali não passava como no mundo real. Os relógios derretiam, as paredes pareciam respirar, os aparelhos piscavam, em ritmos que pareciam acompanhar sua ansiedade. E todas as madrugadas, exatamente às 3h17, ele ouvia passos, lentos, arrastados, vindo do corredor. A porta abria sozinha. E a figura de avental branco entrava. Às vezes, sentava ao lado da maca. Às vezes apenas observava, mas nunca falava. Até que numa dessas noites, ela falou. Mas não com a boca. Rodrigo sentiu a voz dentro da cabeça. Eu sou o que sobra. Imagens começaram a invadir sua mente. Hospitais lotados, gente morrendo sozinha, corpos sendo empilhados, choro abafado por máscaras, vidas que se apagavam sem cerimônia, sem velório, sem nome. E a cada imagem, Rodrigo sentia parte de si sendo arrancada, como se aquela entidade estivesse se alimentando dele. Você me chamou. Todos vocês me chamaram. Foi aí que Rodrigo entendeu. O leito 101 não era só um lugar. Era um nó, um ponto fixo no tecido do sofrimento coletivo. Toda vez que a humanidade entra em colapso, guerras, pandemias, tragédias, o medo cria rachaduras. E por essas rachaduras, algo antigo espreita. Algo que não quer cura. Algo que só quer permanecer. Alimentado pelo desespero, pelo abandono, pela solidão dos que partem sem serem vistos. O paciente 101 não era um paciente. Era uma manifestação física da ausência, da dor não processada. Um tipo de consciência que nasce da morte mal resolvida. E uma vez que alguém vê, é como um contrato. Ele passa a ver também. Rodrigo tentou lutar, tentou gritar, mas suas forças estavam indo embora. E num último esforço, conseguiu arrancar a máscara do rosto. Respirou fundo. O som do monitor virou linha reta. A entidade se levantou. Caminhou lentamente até ele. Tocou seu peito. Agora você é o que ficou. E tudo escureceu. Dias depois, o hospital de campanha foi desmontado. O ginásio limpo. Os equipamentos recolhidos. Mas, por alguma razão, o leito 101 nunca foi removido. Nenhum dos funcionários quis tocar nele. Simplesmente ficou ali, no canto do prédio abandonado, coberto com lençol branco. Pronto para o próximo. Alguns dizem que, se você entrar lá, de madrugada e ficar em silêncio, dá para ouvir o som de um respirador ligado, fraco, como se alguém ainda estivesse esperando atendimento. Outros juram que viram alguém parado na porta, de avental, com olhos brilhando, segurando uma prancheta com seu nome. E se você um dia sonhar que está deitado em uma cama desconhecida, com cortinas ao redor e o som de bip, 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 ao fundo, não tente acordar, porque talvez você já esteja no leito 101. Se essa história te prendeu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem um novo relato sombrio para te fazer e pensar 2 vezes antes de dormir. E se você conhece alguém que trabalhou em hospital durante a pandemia, pergunta se já ouviu falar desse leito. Mas pergunta com cuidado, porque algumas histórias ainda não foram dadas como alta.